Galera, o ar é matéria. Ele pode ser medido, pesado e ocupa lugar no espaço. Nesse momento, eu tenho aqui, ó, o ar. Se eu soprar a parede, aqui agora, o meu sopro vai passar para o outro lado? Não, então é matéria. Matéria com matéria, né? Duas matérias não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas o calor de lá passou para cá. Calor é energia. O ar é matéria. Entendeu a diferença agora da energia e da matéria? A energia, ela usa um meio para se transferir. E olha que massa isso. É um processo que eu acho lindo. Eu adoro falar sobre isso. Vocês já perceberam que eu me empolgo e tal? Eu sou assim, eu gosto muito. Porque você tem todas as ciências praticamente dentro do ar-condicionado. Você tem eletrônica, elétrica, física, química, mecânica. Cara, você tem tudo ali dentro. Isso é muito maneiro. Então, o ar, por ser matéria, ele transporta o calor. O calor que está entrando aqui é uma energia. O calor vai para o ar, as moléculas do ar. E ele é transportado para o ar-condicionado. E assim você consegue retirar o calor daqui. Então, é interessante a gente entender a radiação, porque aqui, ó, né? O que vai acontecer aqui? O sol está aquecendo aqui uma residência, ele vai passar por todo o processo que eu falei com vocês e vai chegar até aqui dentro. E vai ficar aqui com o processo, né? O calor tende a subir, o ar frio é mais denso, mais pesado, vai descer, o calor vai subindo e começa o processo de convecção natural. Condução, quando você usa o meio físico, né? Para poder transportar o calor, que é o que acontece com o ar-condicionado, ele usa o ar para transportar o calor para a serpentina. Então são os conceitos que a gente entende. Então o ar-condicionado, o que ele precisa fazer? Tirar o calor de um ambiente e jogar esse calor para fora. Por isso que o condensador ele tem um ar quente saindo. Parte daquele calor que está ali veio aqui de dentro. É claro que lá fora você tem a compressão do motor, que gera um calor, mais o motor compressor, né, que tem um motor elétrico ali, também que gera calor pela indução, e é acrescido com o calor que está aqui dentro. Ele joga lá para fora. Beleza? E isso tudo acontece através do ciclo da refrigeração. Então a galera que é instalador, tem algum instalador aqui, técnico, instalador, trabalha com ar-condicionado? Quem que é instalador? Então, isso aqui tá no sangue, né? Tá correndo aí. Então, e como é que funciona esse processo por compressão? Você tem um compressor, ele vai descarregar fluido refrigerante, né? Vai descarregar, depois que vem do evaporador, vai descarregar no condensador. Alta pressão e alta temperatura, na forma de vapor. No momento que esse fluido vai passando por toda a serpentina, ele tende a condensar pelo ar forçado da ventilação. Tem alguns processos de refrigeração que não tem o ar forçado, que é a geladeira. Ele vai por convecção ali, vamos botar por natural, pelo ambiente. Mas o processo é o mesmo, ele condensa. Conforme o fluido vai passando e o ventilador vai jogando o ar aqui, eu estou subresfriando esse fluido refrigerante, né? Por isso que o ar, ele pega o calor da serpentina que vem do fluido refrigerante. Calor é energia, então o calor do fluido refrigerante passa para a serpentina, para o tubo de cobre, que passa para as aletas, que vai passar para o ar. Tudo uma transferência de calor. Então, nesse momento, ele vai passar e vai chegar um certo momento com a obstrução da expansão. O que é a expansão? É um orifício. É só uma resistência para o fluido. No momento em que chega ali o fluido, ele para ali, ele parou ali, ele vai aglomerando o gás subresfriado e vai se transformando em quê? Em líquido. Aquecido e alta pressão. Então, por isso que é condensador, ele vai condensar o fluido refrigerante. Né? Eu costumo dizer que o nome das peças já te diz o que ela produz, o que ela faz, já diz o que ela precisa fazer. Aí chegou na expansão. Um exemplo de expansão clássico, vidro desodorante, spray. Não sai geladinho dali porque está expandindo. Eu tenho algo ali dentro sobre alta pressão, alta temperatura. Quando eu aperto, ele expande. Por isso que ele sai, porque ele tem decréscimo de pressão. Né? Até aqui, por exemplo, digamos que algum sistema de refrigeração ele chega a 200, 250 PSI. Quando ele passa para cá, ele já está em 60, 50 e poucos PSI. Totalmente mudado. Por quê? Eu estou sob pressão, o fluido refrigerante, ele está sob pressão, na forma líquida. Quando ele expande, ele se abre, se libera. No momento que ele se libera, a pressão caiu, certo? E a temperatura também caiu. Que ele já dissipou calor ali, rápido ali, já instantâneo. Então, por isso que fica geladinho. Porque aqui agora, algo que estava aqui, vamos botar em
50 graus mais ou menos, 40, 50 graus, quando chega aqui, ele chega a 4 graus, fluido refrigerante. Aí ele vem em forma líquida, baixa pressão, baixa temperatura. E conforme ele vai passando no evaporador, ele vai absorvendo o que do ambiente? Calor. Aí eu paro um pouquinho para entender o processo de evaporação do fluido refrigerante. A água, ela ferve em quantos graus? 100 graus a nível do mar. É o que eu preciso adicionar na água. Calor, chegou a 100 graus, ela começa a molécula se abrir, faz aquela bolinha lá no bule, vamos botar assim na chaleira, ali, a gente está olhando. Isso é interessante, parar e ficar olhando. Já cansei de fazer isso. Aí eu coloco a água ali para ferver, aí nasce uma bolha. Aquela bolha se desprende do fundo e sobe. E chega em cima, ela estoura. E isso começa a aumentar a frequência. A água está fervendo, né? Vai fazendo aquele borbulho todo lá e tal. E por que vai acontecendo isso? Porque eu estou adicionando calor, energia. A molécula da água está com tanta energia, tanto calor que ela não se aguenta, ela começa a se espaçar uma da outra e forma bolha. Subiu, estourou. Então eu estou fazendo essa água evaporar por excesso de calor. É o que acontece aqui. O fluido refrigerante, a água para ferver a 100 graus Celsius. O fluido refrigerante, dependendo do fluido, ele ferve a menos 40. Tipo, você pega fluido refrigerante, você joga no chão, já aconteceu, já viu, não já? Jogou, ele já cai esbranquiçado, já começa a evaporar na hora. Por quê? Se ele começa a ferver a menos 40, menos 30, imagine a uma temperatura de 20, de 30, de 40 graus. É mais rápido ainda. Então, o evaporador, ele evapora o fluido refrigerante pelo ato de absorver calor do ambiente. Se eu estou jogando calor para dentro do fluido, ele vai evaporando, é o que acontece. Por isso que o nome é evaporador. Então, conforme ele vai evaporando, absorvendo calor, vai chegar um momento que ele vai ficar totalmente em forma de vapor. E é importante, no compressor tem que entrar vapor e sair vapor. Porque a gente só consegue comprimir algo que já está expandido. O líquido, eu posso dizer que o líquido é uma forma do vapor compactado, não posso? Eu posso dizer isso. É a mesma coisa, aqui ó, vou pegar aqui um exemplo, para a gente entender a forma de compressão. James, vou estragar um copo, mas é em prol da ciência, tá? Então tá bom. Olha só, isso aqui está expandido, não tá? O tamanho dele é esse. E agora? Compactei, comprimi, certo? E depois eu posso expandir. Por quê? É claro, não vai voltar da mesma forma, mas o fluido refrigerante vai. Eu não tirei nada dele aqui. Ele continua com a mesma condição, a mesma quantidade de matéria, mas agora ele está comprimido. Então imagine que isso aqui é o fluido refrigerante expandido, forma de vapor, comprimir e descarrego. Aí de lá ele vai se transformar em líquido. Por que que não pode entrar líquido dentro do compressor? Porque o fluido refrigerante na forma líquida, ele é um desengripante, ele lava o compressor, ele vai tirar o óleo do compressor. Além dele não comprimir, forçar o compressor, eu posso quebrar o compressor, ele tira o óleo também. Se tirar o óleo do compressor, atrito entre peças metálicas, ele vai travar. Que a gente fala, pô, o compressor trancou. Por quê? Excesso de líquidos. O evaporador estava sujo, não fez a troca, retornou o líquido para o compressor, tirou o óleo e o compressor trancou. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então aqui é o processo do ciclo da refrigeração. No escritório lá em casa, tem uma arte dessa desenhada que eu desenhei, né amor? Tá desenhado lá, que é o ciclo da refrigeração, e no meio tem um diagrama de pH, que fala de pressão, de entropia, né? E toda vez eu chego para lá, quando eu chego ali, eu entro, eu fico olhando, sempre aprendo alguma coisa. Não adianta, sempre dá para aprender alguma coisa. Para mim isso é uma arte, não desconsiderando os outros artistas famosos, os quadros, né? Mas isso para mim é a arte, que é o conceito, né, que eu gosto de refrigeração, uma coisa que eu adoro. Então tá lá desenhado, eu desenhei com giz, está lá desenhado na parede. Quem entrar lá depois no meu Instagram vai ver lá que tem umas fotos minhas que tem esse desenho, que eu acho muito maneiro. Podia até ter colocado na apresentação, acabei não colocando, mas vamos nessa. Então, sistema de ar-condicionado. Os que